Evangelho de Lucas, no capítulo 8 e no versículo 37. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 37. Amém? Encontraram aí? 8:37 diz assim: toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que lhe retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo de Deus, para que Ele fale conosco nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Pai, o Senhor conhece todos os corações. O Senhor sabe, meu Deus, por que essa pessoa está na tua casa nessa noite. Essa pessoa precisa ouvir a tua palavra, uma palavra, meu Pai, de revelações. Então fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. O Gadareno era natural de uma cidade chamada Gadara, cidade da Transjordânia, a 10 quilômetros ao sudoeste do mar da Galileia. Hoje, amados, é a Jordânia. Era um território gentil. E o que aconteceu ali? Eles atravessaram em um barco o mar da Galileia, e quando eles descem naquela região, sai um homem da cidade ao encontro deles, pedindo socorro. Esse homem estava possesso de demônios. Aí o que o Senhor faz? Expulsa os demônios daquela pessoa. E os demônios que estavam naquele homem, eles tomam os corpos dos porcos e eles se precipitam no lago, e ali eles morrem. Aquelas pessoas que estavam cuidando daqueles porcos, elas ficam atemorizadas e voltam para a cidade e falam para todos: olha, aconteceu isso, isso e isso. E quando aquelas pessoas chegam ali para verificar o que tinha realmente acontecido, eles veem, amados, aquele homem totalmente restaurado. Aquele homem que vivia nos sepulcros, ninguém poderia guardá-lo em nenhum lugar, em nenhum hospital psiquiátrico, se ali existisse, ou em uma casa, porque se trancasse ele quebrava a porta. Se colocasse algemas nele, ele quebrava as algemas. Não ele, amados, o espírito maligno que estava nele, que tinha uma força sobrenatural. E quando aquelas pessoas veem o que aconteceu com aquele homem agora totalmente são, totalmente restaurado, elas vão ter uma atitude que, acredito eu, e é isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite, uma atitude totalmente impensada. Porque, amados, o que nós vamos aprender nessa noite é que todos os dias da nossa vida, todos os dias é um dia de decisão. Todos os dias é um dia que nós temos que escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E eu tenho que ter sabedoria para fazer isso. Vamos ver aqui. Preste o máximo de atenção. Evangelho de Lucas, no capítulo 8 e o versículo 37. Quem encontrou? Diz assim: e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou o quê? Vamos lá, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 8 e o versículo 37. Só vou ler quando todo mundo tiver encontrado.
Encontrou? Vamos lá então, vamos lá, para você entender. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que o quê? Você está compreendendo? O que eles pediram ao Senhor para ele se retirar dali. Expulsaram o Senhor dali. Irmãos, qual a atitude correta para essas pessoas? Já que eles viram aquele homem restaurado, qual a atitude correta? Hein? Exatamente. E se tinha mais pessoas que tinham também espíritos malignos, problemas mentais, traziam também ali. Se tinham pessoas com enfermidades, traziam também para ser curadas. Mas a atitude deles qual foi? Vamos ler mais uma vez. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. A continuação, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Olhe para mim aqui. Eu pergunto para você, Jesus insistiu com eles? Insistiu? Não, eu vou ter que ficar aqui, porque eu estou aqui para pregar a palavra. Ele insistiu, irmãos? Não. Vocês não querem? Amém. Ele entrou no barco e já ia embora. Só que aquele homem que foi liberto, vamos ver a atitude dele. Você vai ver que há uma contradição grande aqui. Versículo 38. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, foi o que ele falou aí? Eu pergunto, eles não moravam tudo no mesmo lugar? Aquelas pessoas queriam que Jesus deixasse elas. Esse homem, o que foi que ele pediu aí? Para que Jesus estivesse com ele, irmãos. Então sempre vão existir pessoas assim. Aquelas que querem Jesus com elas e aquelas que querem distância do Senhor. Expulsaram o Senhor dali. Não queremos você aqui. Mas, irmãos, quando o Senhor subiu num barco para ir embora, aquele homem, olha, e eu, o que eu faço? Eu quero estar com o Senhor. Ele falou, não, você vai voltar para a sua casa e você vai pregar a palavra, você vai contar o que aconteceu com você. Para você entender também que toda pessoa, ela tem um chamado específico. As pessoas rejeitaram o Senhor, mas ficaria alguém ali para levar a palavra de Deus. Quem entendeu até aí, diga amém. Vamos ler aqui o relato então, para você entender melhor. Capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro. Preste atenção no detalhe aí, ó. Vindo da onde? Quem é que está lendo aí, pelo amor de Deus? Irmão, se você não ler, você não vai compreender. Vamos lá, mais uma vez. Capítulo 8 e o versículo 27. Vamos lá. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da onde? Ele morava naquela cidade. Ele morava em Gadara. Por isso que ele era o gadareno. Ele morava ali, em Gadara. E saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muitos tempos estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Presta atenção aqui, ó. E guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Olhe para mim aqui. Então, a princípio, a família queria preservá-lo. Aí trancava a porta do quarto,
não adiantava, ele quebrava a porta, porque o Espírito impelia ele para o deserto. Era um Espírito que estava nele, irmãos, e trazia daquele homem uma força incomum. Quem lembra aqui do Sansão? O Sansão tinha uma força extraordinária, mas o Espírito que estava nele é o Espírito Santo de Deus. Esse homem aqui também tinha uma força incomum, sobrenatural, mas o que tinha nele? Eram espíritos malignos. A Maria Madalena tinha quantos demônios? 7. Que fazia um estrago na vida dela. Vamos ver esse homem aqui. Versículo 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Mas legião são 6.000. Olha para mim aqui. A Maria Madalena tinha quantos demônios? Esse homem tinha 6.000. Por isso que ele tinha essa força sobrenatural. Era um homem violento. Então, a família não é que abandonou o homem, mas quem era que ia guardar uma pessoa dessa forma? Ele estivesse algemado, ele quebrava as algemas. Então ele vivia nos sepulcros. Todos da cidade, amados, já conheciam ele. É o louco dos sepulcros, é o doido que vive andando nu. Todos já tinham ouvido falar desse homem, porque a palavra diz há muito tempo. Ele já vivia ali há muito tempo. Vamos continuar. Versículo 31. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Olhe para mim aqui. Quando aquelas pessoas da cidade, elas chegaram ali, aquela notícia: olha, os porcos que nós guardávamos, eles caíram no despenhadeiro, todos morreram. Mas o que aconteceu? Olha, aquele maluco dos sepulcros estava cheio de demônios. E os demônios que estavam nele foram para os porcos. Mas quem fez isso? Um homem chamado Jesus. E ele está lá. E todos foram também para lá, para saber. Toda a cidade, amados, e a circunvizinhança, para saber o que realmente tinha acontecido. Quando chegaram lá, o que encontraram? O homem que vivia nos sepulcros, nu. Como é que ele estava agora? Bem vestido, são, não era mais louco. Mas aquilo que nós falamos no princípio, o que essas pessoas fizeram? Expulsaram o Senhor. Eu pergunto para você, irmãos, por que eles expulsaram o Senhor? Porque eles perderam os porcos. O que mais? Só por causa disso? Medo, né? O que mais? Porque eles estavam endemoniados. As pessoas daquela cidade eram endemoniadas também. E não queriam ter uma nova vida. Quando a pessoa ela não quer uma nova vida, ela faz assim. Não queremos saber. Vai embora. Já deu muito prejuízo. Temos que ver quanto perdemos com os porcos. E o Senhor Jesus, tudo bem, não insistiu com eles. É assim que o Senhor Jesus, ele fala para pregarmos também. Se a pessoa não quer, irmãos, tem outro que quer. Se há um lugar que a pessoa prega, que a pessoa ensina, mas as pessoas não querem.
podemos fazer? Aí Jesus simplesmente subiu no barco. E aquele homem, o que eu faço? Eu quero ir com o Senhor. Olha a diferença. Eu pergunto, quem era o doido da história? Era ele? Ele era conhecido como doido. Mas agora, doido, amados, é aquele que rejeita ao Senhor, porque vai perder a sua salvação. Mas o Senhor falou para ele aqui, vamos ver, versículo 38. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Então ele começou a falar do seu próprio testemunho. Vocês me conhecem. Eu vivi a vida toda nos sepulcros, nos desertos. Eu andava nu. Todos me conheciam. Agora como eu estou? Aí imaginou aquele homem voltando para casa? A sua esposa, ou a sua mãe, o seu pai? O que você quer aqui? Não vamos deixar você entrar. Você quebra tudo. Você é violento. Ele falou: não sou mais. Hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, irmãos. É isso que acontece, irmãos, quando a pessoa ela decide de uma forma correta. Por isso que eu falei para os irmãos, todo dia, amados, é um dia de decisão. Eles moravam no mesmo lugar. Ah, pastor, mas é porque o bairro é assim mesmo, é a minha família. Não, irmãos, a escolha de fazer a coisa certa, ela é pessoal. Você não é doido? Você não sabe o que é certo? Então todas as vezes que a gente vai escolher, tem que escolher da forma correta. Quer seja difícil, quer seja fácil, mas o que vai prevalecer é a verdade, irmãos. Não é para agradar as pessoas. Eu vou escolher, pastor, agradar a todo mundo. Você vai acabar não agradando ninguém. Nem Jesus agradou a todos. O erro das pessoas é querer agradar a gregos e troianos. Não, irmãos. Então, se você sabe o que é correto, e quando você tiver a oportunidade de tomar uma atitude, tome a atitude correta, sem medo, irmãos. E o testemunho daquele homem, quantas pessoas ali foram salvas? Foi o primeiro pregador daquele lugar, porque ele usou o testemunho dele mesmo. Eu era cego e agora eu vejo. Ele usou o seu próprio testemunho, de como ele era antes e como ele é agora. Quando você vai pregar a palavra, quando você vai falar do evangelho, o teu testemunho vale muito mais do que as tuas palavras. As pessoas vão querer saber como você age, se você é uma pessoa honesta, se você fala realmente a verdade. É isso que realmente tem autoridade. Uma senhora que era mãe de santo, ela falou, e o seu testemunho, que ela orientava as pessoas no seu terreiro, fazia o seu trabalho como mãe de santo, mas ela tinha uma ferida da perna, que não ficava boa, não sarava, pelo contrário. E ela pedia os seus orixás, os seus guias, para curá-la, mas nada acontecia. Ela falou que um dia estava embriagada, chegou de madrugada em casa, e do nada, ela ligou a televisão. Estava ali um pastor, que falou assim: olha, eu vou fazer uma oração agora, uma oração de cura. E se você tiver fé, coloca a tua mão agora em cima da enfermidade, e você vai ser curada no nome de Jesus. O que ela pensou? Não tenho nada a perder. E ela fez, amados, a oração com o pastor na madrugada. E o que aconteceu? A ferida foi sarada. E ela contando esse testemunho, toda a família dela já estava na frente lá da igreja, ó.
Todos estavam ali já, por causa do seu testemunho, a transformação de vida. O apóstolo Paulo diz que o evangelho, amados, é o poder de Deus. É o poder de Deus, quando eu uso a minha fé. Agora, o próprio Jesus deixou bem claro, não vou insistir. E olha o que ele diz aqui, no capítulo 10. Veja como o Senhor é até mesmo rigoroso para com os que rejeitam o Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 8. Quem encontrou? E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabeis contudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Até o pó, amados, que está nos sapatos, a pessoa bate e fala: não quero nem o pó desse lugar nos meus sapatos, porque eu estou trazendo a verdade, eu estou falando sobre o Evangelho. O que eu quero é que você entregue a tua vida para Jesus, que você seja salvo. Eu não quero o teu mal. Mas ele falou, o lugar que você levar o Evangelho pode ser em uma vila de casas, pode ser em uma travessa, pode ser em uma rua, pode ser em uma praça, em uma escola. Se você chegar ali, amados, e você prega a palavra àquelas pessoas, nem todas, que você vai ver que é como essas pessoas aqui, alguns rejeitam, mas outros recebem. E se receberem você, fique ali até o tempo que for necessário. Mas se não receberem, bata até os pés para falar: olha, vocês rejeitaram o Evangelho, vocês não quiseram a verdade desse lugar. Todo dia, amados, é dia de escolhermos entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. Quem escolhe é você. O que é que o Senhor quer? O bem para você. Ele quer a tua salvação. Ele pagou um alto preço. Ele quer a bênção de Deus sobre a tua vida, mas Ele não vai interferir, irmãos, na tua escolha. Quem estava aqui sexta-feira? Não falamos aqui sobre o rei Josias? O rei Josias era um homem de Deus ou não? Escolhido pelo Senhor, mas Deus não interferiu na sua escolha. Irmãos, ele morreu com 39 anos. Tinha uma vida toda pela frente. Deus, amados, tinha um projeto grande para ele. Ele começou as reformas na casa do Senhor, mas Deus não pode impedir, amado, a tua escolha. Agora tenha cuidado, que toda escolha que você faz, há as consequências. Toda escolha. Vamos ver aqui para a gente finalizar. Procura o livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Capítulo 30 e o versículo 19. Se você quiser grifar na tua Bíblia aí, grife, para você não esquecer desse dia. Quem encontrou aí? Diga amém. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Olha para mim aqui. Então o Senhor, Ele nos propõe dois caminhos, o da vida e o da morte. Mas Ele fala: vá por esse caminho aqui, vá pelo caminho da vida, escolhe a bênção. Agora, Ele não pode fazer isso por você.
Ele não pode, amados, transformar a vida de ninguém se aquela pessoa não deixa. Ele não pode transformar você se você não deixa. A escolha é própria, mas sempre vão haver as consequências. Parece que nós voltamos no tempo, parece que a gente está falando de novo de sexta-feira. Eu lembro de novo do Josias. O que foi que o rei Neco falou para ele? Não é assim, Josias. Eu não tenho nada contra você. Eu não sou o teu inimigo. Eu estou a serviço de Deus. Não te oponhas a Deus. Amados, todas as vezes que você se opõe à obra de Deus, você perde. Você não vai ganhar com isso. Toda pessoa, amados, que se opõe à obra de Deus, ela não ganha com isso. Pelo contrário, ela perde. Mas a escolha é de cada um. Escolha o correto, irmãos. Escolha a bênção. Escolha a vida. É por isso que você está aqui. É para escolher aquilo que é certo. Pastor, mas é mais difícil. Ninguém falou que era fácil. O caminho da perdição é mais fácil de ser trilhado. Mas é um caminho, amados, de mentiras. E a mentira não prevalece. O que prevalece é a verdade. E o que é a verdade, pastor? A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. O que vai prevalecer no final, amados, é o Evangelho do Senhor. No nome de Jesus. Pense nisso então. Vamos ficar de pé. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor.